Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins. Chegou o dia tão esperado, né? Da nossa revisão, amado, né? Vamos ver quais são os conteúdos que serão revisados para a nossa avaliação da unidade 2, né? Aula 41.1. Aula 26, fala lá, literatura, né? Parnasianismo e simbolismo. Aula 28, a parte gramática, né? Sintaxe, orações subordinadas substantivas, parte 1. Aula 30, que gramática novamente, que vai falar lá do período composto por subordinação e orações subordinadas adverbiais. Aula 32, gramática, pontuação, parte 3. E 37, variação linguística. Vamos ver da questão aqui da literatura, né? Aqui o parnasianismo. Lembra da questão da perfeição, da impessoalidade? Então, vamos ver aqui. O que fala? Quais são as características do parnasianismo, né? Eu tenho oposição ao romantismo, objetividade, impessoalidade, linguagem rebuscada. Você sabe que no parnasiano era arte pela arte, a questão da perfeição da estética, né? Aí, que mais que fala lá no parnasianismo? Diferença com simbolismo, escreve, não sugere, poesia lógica, não intuitiva, não valoriza a musicalidade. Parnasianismo, a questão temática, mitologia grega, descrição de cenas e objetos. O que mais? Eu tenho a valorização da forma, metrificação perfeita, preferência por sonetos, rimas ricas. Quais foram os principais autores, meu Pai eterno? Aí eu tenho Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Então, aqui são os autores do parnasianismo, tá? Vamos ver o próximo, outro, que é a questão a característica, né? Do simbolismo. Diferente do parnasianismo, o simbolismo tem subjetividade, temas abstratos, transcendentalismo, misticismo e forte religiosidade, pessimismo, decadentismo, presença de assonância, aliteração e musicalidade. Orações subordinadas substantivas, faz parte da aula 26. O que fala, né? Aí eu tenho subordinada substantiva subjetiva. Isso aqui já é a parte gramatical, saiu lá da literatura. Aí a gente já veio para cá para a parte gramatical, a parte sintaxe. Parte de sintaxe. Então, você já sabe que lá da questão das orações subordinadas substantivas, né? Elas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Não é isso? Vamos ver quando que eu vou ter oração subordinada substantiva subjetiva. Quando ela exercer função de sujeito, né? Foi sujeito, pronto, já sabe que é subjetiva. Quando que ela quando exercer função de objeto direto, ela vai ser o quê? Subordinada, substantiva, objetiva,
direta. Nessa daqui é aquela que vai complementar sem o auxílio de preposição, amado. Olha aqui, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vai exercer a função de quê? De objeto indireto. E a segunda oração, que vai ser subordinada, objetiva e indireta, vai iniciar com uma preposição. Só que essa preposição vai logo seguida do verbo, tá? Do verbo transitivo indireto. E na subordinada substantiva completiva nominal, vai exercer a função do complemento nominal. Se é complemento nominal, vai completar o nome. É isso? Muito bem. Subordinada substantiva predicativa, vai exercer a função do predicativo do sujeito. Subordinada substantiva apositiva, vai exercer a função de aposto. Aqui eu tenho ainda as orações subordinadas substantivas começam maioritariamente com as conjunções integrantes. Quais são? O que e o se, tá? Elas são integrantes, tá bom? Que vai ligar a oração principal com a oração subordinada, tá bom? Aí eu tenho, é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Aqui eu tenho, né, no caso, oração subordinada substantiva subjetiva. Belezinha? Por quê, professora? Porque na oração principal eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo. Tá certo? Certo. Então, a primeira aí que você se apresente ao serviço amanhã é oração subordinada substantiva subjetiva e vai ter função de sujeito. Quero que você seja meu conselheiro, né? Quero. Se parar aí nessa oração principal aí, tá faltando mais algo, né? Tá faltando algo para complementar, para completar essa primeira oração. Quem vem completando? Que você seja meu conselheiro. Então, essa aqui, você seja meu conselheiro, tá tendo a função de complemento verbal. E esse verbo, quero, né, que é o verbo querer, ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, que você seja meu conselheiro vai ser o quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Não tem. Pode ver que aí antes da conjunção integrante não aparece conjunção ou preposição, tá bom, amado? Continuando aqui. A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Olha aqui, ó. Insistiu muito em... Cadê? Olha só. Aqui, meu querido, aqui nesse quezinho aí, que eu nem vou mexer muito, tá? Apareceu a preposição em. Então, aí você pode observar que aí vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque apareceu a preposição. Beleza? Olha aqui a outra. Sinto necessidade. Ó, a palavra necessidade. Necessidade é nome. Necessidade de quê? De que você me deixe descansar um pouco. Então, essa parte de que você me deixe descansar um pouco está completando o nome. Então, ela vai ser oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Porque completa nome. Necessidade é nome. Outra aqui, amadinho. O que eu tenho aqui? O bom é. Ó, na primeira eu tenho um sujeito e tenho um verbo. Esse verbo é de ligação. Que ela sempre foi bem comportada. E essa parte que ela sempre foi bem comportada é o quê? É o predicativo. Então, nesta parte aqui eu tenho oração subordinada, substantiva, predicativa. Porque exerce função de predicativo do sujeito. Belezinha? Continuando aqui. Pedi
pedi um favor a meus amigos que esperasse por mim. Esse aqui, ó, que esperasse por mim é o quê? Tá tendo função de quê? De aposto, beleza? Olha só, marcando pela pontuação aí. No caso, aparece o quê? 2 pontos. Então, agora vamos para a seguinte revisão da aula do período composto por subordinação, tá bom? Aula 30. Aqui na aula 30, fala o seguinte. O que eu tenho na aula 30? Eu tenho um período composto por subordinação, as orações subordinadas adverbiais. Aquela que vai ter a função de adjunto adverbial, tá certo? Vai ter a função de adjunto adverbial. Ele vai indicar o quê? Vai dar uma ideia de circunstância, tá bom? Vai dar uma ideia de circunstância, amadinho. Presta atenção, a gente vai ver aqui a classificação, tá? E as orações subordinadas adverbiais no contexto. A gente já falou aqui várias vezes, mas vamos aqui, você vai relembrar lá da aula 30 e vamos revisar aqui para nossa avaliação. Aqui, meus queridos, fala o seguinte. Oração subordinada adverbial é aquela que tem valor de advérbio ou locução adverbial. E por isso, exerce em relação ao verbo da oração principal função de adjunto adverbial. Belezinha? Belezinha, professora. Então, vamos lá. Ó, ela pode ser classificada, ó, quando der a ideia de causa, vai ser causal. Ó, não compareceu à reunião dos condôminos porque viajou. Então, qual é a causa? Ela viajou. Por isso que ela não compareceu. Belezinha? De concessão, no caso, concessiva. Não percebeu nada, embora estivesse atento. Uma concessão é uma oposição, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, condicional. Quando, né? Vai dar a ideia de condição. Irei à praia logo cedo. Se não chover, qual é a condição dele ir à praia? Se não chover. Consecutiva. Quando que eu sei que ela é consecutiva? Quando der uma ideia de consequência, né? Trabalhou tanto que adoeceu. Olha a consequência aí. Que adoeceu. E é a comparativa. Comparativa, o próprio nome já diz, é uma comparação. Trabalha como escrava. Está fazendo essa ligação, está fazendo esta comparação. Belezinha? Ainda não parou por aqui. E ainda tem a conformativa. Quando que eu sei que é conformativa, amadinha? Conforme prometeu, né? Pagará a dívida na próxima semana. Então, conformativa. Temporal. Houve protestos depois que o diretor saiu da reunião. Esse depois aí, ó, dá a ideia de tempo. Final. Tentei de tudo para que ele tocasse um instrumento musical. Qual é a finalidade? Para que ele tocasse um instrumento musical. Então, aqui você pode perceber a finalidade. Se, ó, para que, né? A fim de que. Então, já sabe, só fácil a questão da finalidade. Indicou finalidade, já sabe que vai ser oração subordinada adverbial final. Proporcional. Quando que eu sei que é proporcional, amadinho? Olha só, à medida que chovia, as ondas cresciam. À medida que está tendo uma proporção. Belezinha? Belezinha. Vamos conhecer aqui as principais conjunções, né? Vamos ver aqui. De causa, né? Eu tenho aqui, causal vai indicar causa. Quais? Porque, uma vez que, como, visto que, já que, por quanto e outras. Consecutiva vai indicar o quê? Consequência. Quais as conjunções que eu vou usar? Ó, que,
tanto que, tamanho que, tal que e outros, amadinhos. Condicional vai indicar o quê? Uma condição. Se, caso, salvo, contanto que, desde que, a menos que, belezinha? Belezinha. Concessiva vai indicar o quê? Concessão. Quais as conjunções que são conjunções concessivas? Embora, conquanto, mesmo que, apesar de que, não obstante, se bem que, posto que, em que pese, ainda que. Continuando aqui, a comparativa, né? Comparação, o próprio nome já diz, né? O macete é só observar o nome, tá? De como a conjunção é classificada, de como a oração vai ser classificada. Comparativa, como, tal qual, feito, que, mais que, menos que, tão quanto. Conformativa, eu tenho conforme, como, segundo, consoante. Temporal, vai dar a ideia de tempo, né? Então, eu tenho quando, enquanto, antes que, desde que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que, mal e outras. Proporcional, indica proporção. À medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos. Final vai indicar finalidade. Para que, a fim de que e outras mais. Belezinha? Belezinha. Vamos seguindo com a nossa revisão. Agora a aula 32. O que eu tenho na aula 32? A questão da aplicação da pontuação nas orações coordenadas e nas orações subordinadas, né? Aqui eu tenho vamos lá, orações coordenadas. Não exerce, para relembrar, não exerce função sintática umas em relação às outras, né? Ou seja, não apresentam dependência entre elas. Dependência sintática. Belezinha? Enquanto as orações subordinadas, elas vão apresentar uma dependência sintática em relação à oração principal. As orações coordenadas, independentes sintaticamente, e as orações subordinadas são dependentes, tá bom? Em relação à oração principal. Aqui, orações subordinadas substantivas, quanto que eu vou usar? A vírgula não se encontra relacionada às subjetivas. Se for classificada com função de sujeito, não terá vírgula. De objetivo direto, não tem vírgula. Completiva nominal, não terá vírgula. Objetivo indireto, não tem vírgula. Nem se for função de predicativo do sujeito, ou seja, de predicativa. Belezinha? Mas atenção, amadinho. A vírgula somente está relacionada às apositivas. Você já sabe. Aqui pode aparecer o quê? Um ponto e vírgula, pode aparecer 2 pontos, tá bom? Por exemplo, aqui, espere imensamente por algo. Qual é esse algo? Que você volte logo. Então, aí, nas orações coordenadas, substantivo só vai aparecer quando a oração for subordinada, substantiva a positiva, tá bom? As orações subordinadas adjetivas, você já sabe que as restritivas não recebem vírgula, né? Olha aqui, mostrando aqui para vocês, ó. Os alunos que são do turno vespertino não terão aula. Ó, restritiva. Para quem que não vai ter aula? Para os alunos que são do segundo turno, né? Ó, então aí, que são do segundo turno. Ó, que são do turno vespertino, na verdade, né? Que são do turno vespertino. Não terão aula. Então, de manhã teria e à noite também. Somente da tarde que não teria. Belezinha? Belezinha, professora? Vamos continuar aqui, amados. Aí, explicativas. São separadas por vírgula. Olha bem.
o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Olha só, em vez de um aí para mostrar para vocês, ó, tá, em vez de estar explicando, ei, que estava muito difícil, o exame final. Então aí você vai, então vai estar sendo separado por vírgula. Belezinha? Belezinha, professora, é muito fácil. Orações subordinadas adverbiais, né? O que eu trouxe aqui para vocês das orações subordinadas adverbiais? Nem sempre é obrigatório o uso da vírgula, mas é sempre correto utilizá-la entre as subordinadas adverbiais e a oração principal. O que isso quer dizer? Quando for na ordem indireta, terá vírgula. Se for na ordem direta, não precisa. Belezinha? Aqui eu tenho aqui, ó, cuide de sua imagem pessoal, a fim de que seja bem visto por todos. Olha só, tá na ordem direta, oração principal e depois a oração subordinada adverbial final. Mas se eu começar pela oração subordinada adverbial, o que vai acontecer? Veja bem aqui no exemplo, ó. A fim de que seja bem visto por todos, vírgula. Cuide bem de sua imagem. Belezinha? Porque houve essa inversão, então vai ter que colocar a vírgula. Ok? Fácil, fácil, fácil. E chegando agora, aula o quê? Da variação linguística, né? O que a gente tem aqui na questão da variação linguística? Você sabe que a língua é a linguagem verbal e oral, utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Que comunidade é essa? A gente vai ver agora. Que isso você sabe que na nossa língua portuguesa há variação linguística, tá bom? Olha aqui eu tenho. Ela é uma construção humana e histórica, né? Que comunidade é essa, né? É organizadora da identidade dos seus usuários. Ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação, uma língua viva e dinâmica, por isso está sujeita a variações. Quem? A nossa língua, tá? A língua, ela é a linguagem verbal, tá? Que ela pode ser oral, na hora da falada, ou escrita. Belezinha? Vamos mostrar aqui a classificação dessa variação. Beleza? Vamos conhecer a variação regional, também conhecida como diatópica. Olha só, olhando para a imagem. Alguns vão dizer assim, isso aí para mim é aipim. Outro fala mandioca, outro fala macaxeira. Então, aqui para o norte, a gente fala macaxeira, tá bom? Aí vai variar para o nordeste e para o sudeste também. A mesma coisa acontece com o girimum, né? Conhecido como abóbora e moranga. E o din-din, estou falando do jeito que eu falo, Amadinha, minha variação aqui regional. Din-din pode ser conhecido também como geladinho e sacolé. Só para você observar essa questão da variação, tá? Regional. E aqui a variação linguística histórica, é a diacrônica, né? Aquela que vai evoluindo conforme o tempo, né? Por isso que é diacrônica, tá? Aí eu tenho o vosso-me ser, que agora na atualidade é você. Farmácia antigamente era PH e agora é escrita assim farmácia. Então, houve uma mudança, uma evolução na hora da escrita. Por isso que fala variação histórica ou diacrônica. E aqui eu tenho também a variação linguística social, é a diastrática, né? Que é conforme o grupo. Aqui o gringo tem um carrinho irado, né? Aí pode ser da linguagem dos jovens, né? Um grupo de skatista e assim vai. Aqui eu tenho variação linguística situacional, diafásica, que é uma linguagem mais informal. Fala, garoto, beleza? Na informalidade. E na linguagem formal, aí tem aqui, bom dia, tudo bem com você? Então, o amadinho aqui é a nossa
revisão. A nossa revisão para a nossa avaliação. Belezinha? Eu conto com vocês. Eu agradeço, na verdade, a participação de vocês. Muito obrigada pela companhia e uma boa avaliação.